Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje recebemos a dermatologista a doutora Tamara Morita e vamos falar sobre a campanha Dezembro Laranja, que é o combate ao câncer de pele. Também teremos uma dica muito bacana de saúde. Fiquem conosco. Doutora, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar sobre um assunto que todo início de dezembro as pessoas já trazem, né, para discussão, que é o Dezembro Laranja. Fala pra gente o que seria esta campanha e a importância dela. O Dezembro Laranja é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia para falar sobre a conscientização a respeito do câncer de pele. Afinal, o câncer de pele é o câncer mais frequente em todo o mundo, embora não seja o mais grave. Então a gente começa a falar mais com essa chegada das altas temperaturas, com a chegada do verão, da importância da proteção solar e da importância de observar os próprios sinais que podem ter apresentado mudança ao longo do tempo para reconhecer o quanto antes sinais que possam indicar um câncer de pele. E era justamente isso, doutora, que eu iria falar. Segundo dados, a cada 3 diagnósticos, um é de câncer de pele. A que se deve a sua avaliação, né, nessa sua rotina, nos seus estudos, essa alta incidência? A gente tem uma população que acaba se expondo muito ao sol, seja profissionalmente, seja de maneira recreativa. O câncer de pele também é muito frequente em pessoas de pele e olhos mais claros. E a gente tem que pensar que toda queimadura que a gente sofre ainda na infância ou na adolescência pode aumentar o risco de um câncer de pele extremamente grave, que é o melanoma, na fase adulta. Hoje é bem interessante ver que as crianças já vêm com uma outra consciência trazida pelos seus pais. Sim. Então a gente vê crianças na praia com roupas, com fator de proteção ultravioleta. Muitas vezes aquele tecido é capaz de proteger 50 vezes mais do que o tecido normal. Mas muitas pessoas da minha geração, por exemplo, apresentaram várias queimaduras solares. A gente já tinha protetor solar no mercado, mas a gente falava muito mais de bronzeador do que de proteção solar. E é justamente essa população da minha geração e muito provavelmente de gerações anteriores que hoje precisa ficar mais atento a esses sinais que podem ter aparecido ou mudado em sua pele. Doutora, a senhora falou do melanoma. Existe o melanoma, não melanoma? O que seria? Explica pra gente, por favor. A maior parte dos cânceres de pele são cânceres de pele não melanoma. Basocelular, espinocelular, e uma minoria é formada pelo câncer melanoma. O câncer melanoma, ele tende a ser mais grave porque ele pode oferecer metástase, ou seja, ele pode se espalhar por linfonodos e outras áreas do corpo, inclusive sistema nervoso, inclusive pulmão. Então, por isso que a gente tem ainda mais atenção para essa modalidade, que é o câncer de pele do tipo melanoma. E aí a gente vai para um ponto que é crucial, inclusive nessa discussão, doutora, que é como eu identifico, né? A gente ouve falar muito de manchinhas, mas eu acho que as pessoas acabam nem percebendo que tem algo errado, porque pano branco, o sol, se bronzeia e depois fica despelando, enfim, a rotina. E também muitas vezes essas manchinhas são em locais que a gente não está se observando o tempo todo. Mas como é que eu posso ter uma atenção especial e dizer, eu acho que isso aqui não é só uma manchinha simples? A gente precisa ficar atento ao ABCDE. Então, toda mancha assimétrica, com bordas irregulares, com múltiplas cores, que além do marrom tem preto, tem azul, tem cinza, que tem um tamanho maior do que 6 milímetros, e como ela evoluiu, se foi uma mancha que surgiu de repente, se é uma ferida que não cicatriza, se é uma ferida que sangra, sobretudo sinais na cabeça e no pescoço. Então, esse ABCDE é o que todo mundo precisa ficar alerta em relação aos seus próprios sinais. Você falou sobre uma coisa muito importante, que é o papel do parceiro nesse autoexame, porque tem áreas que a gente não consegue ver sozinho, então a região das costas, por exemplo. E é possível também apresentar câncer de pele em áreas protegidas pelas roupas. Então a gente também pode ter câncer de pele na axila, que é uma área naturalmente protegida, nas costas e até na palma e nas plantas. Então o papel do parceiro ajudando nesse autoexame é muito importante. Até porque a maior parte dos cânceres de pele, principalmente desse tipo mais grave, melanoma, são reconhecidos já em casa. A pessoa percebe que aquela mancha de alguma forma mudou e busca o dermatologista para confirmar ou partir para aquela investigação. Sim. Doutora, seria também algo hereditário quando a gente fala assim, em casa, a incidência seria maior, a probabilidade, na verdade, de que uma pessoa que já tenha tido na família um outro T maior,
Ou isso não interfere muito? É pela exposição mesmo muito frequente ao sol e outros hábitos? Para o câncer de pele e melanoma, que é aquele mais grave, a história familiar é muito importante. Então, quando se tem uma história de um parente na família, principalmente de primeiro grau, é preciso avaliar, porque o risco é maior. Já para o câncer não melanoma, a exposição solar é muito importante. E pode ser uma exposição acumulada, sim, como, por exemplo, por atividade recreacional, uma pessoa, ou seja, por uma atividade laboral, uma pessoa que pesca, por exemplo. Então, para esse tipo não melanoma, a exposição solar é um dos fatores mais importantes. Pessoas transplantadas também têm um risco maior de desenvolver câncer de pele. Pessoas que no passado fizeram uso de câmara, de bronzeamento. Então, todos esses fatores a gente precisa também ficar atento. Eu vou trazer então, teria uma outra pergunta agora, mas sobre essa questão deste bronzeamento, as câmeras de bronzeamento. A gente também hoje trabalha, as pessoas não têm tempo de pegar, ir à praia, ficar horas no bronze e vão para os bronzeamentos que a gente chama de artificiais, de fita. É um risco também, eu imagino que naquele momento é uma exposição muito maior com o uso de produtos. É necessário ter um cuidado também com esse tipo de exposição, doutora? A gente tem que pensar que quando a pele fica bronzeada, aquilo é uma resposta inflamatória do organismo. É o organismo tentando se proteger. Então ele ajuda ali, ele fabrica mais melanina numa tentativa de se proteger. Então o bronze é uma resposta inflamatória. E esse bronze a longo prazo pode trazer mudanças do DNA das nossas próprias células. Chega um momento que o nosso organismo não consegue reparar essas mudanças e aí é que o câncer pode aparecer. Então muitas vezes por volta dos 40, 50, 60 anos de idade. Além disso, algumas substâncias usadas para acelerar o bronze podem até causar alergias do tipo dermatite de contato, então é preciso ter muito cuidado. Sim. Uma forma saudável de se bronzear seria usar altos bronzeadores. Então são substâncias que a pessoa usa em casa, que vão dar uma coloração sem necessidade de se expor ao sol. Sim. E aí é uma forma muito mais segura. É porque às vezes eu acho que o ser humano, ele pensa muito no momento, né? E eu faço uma análise assim de vídeos que a gente às vezes vê na internet, pessoas que a longo prazo, por exemplo, ou tiveram um problema grave como um câncer, ou elas ficam mais envelhecidas, né? O sol, essa frequência de a gente estar expondo ao sol, ele faz com que você também envelheça mais rápido. Então é necessário a gente ter atenção, porque eu sou uma pessoa que hoje não faço mais, mas já me bronzeei, usei aqueles cremes que você, né, de urucum e tudo mais, mas você pensa, não, mas não, é só uma vez. E aí no outro final de semana você de novo, só mais um. Esse só mais um, somando, a longo prazo ele vai te trazer maiores danos. E quando a senhora falou sobre a questão da proteção, eu fiquei também, que eu acho que é para quem nos assiste uma curiosidade. Ao meu ver, por exemplo, se eu passar o protetor apenas no rosto e eu tô ali com o meu biquíni, sem nenhuma outra proteção, meu rosto está protegido. Mas essa radiação que vem para o meu corpo, ela vai afetar meu rosto do mesmo jeito. É por isso que a gente acaba bronzeando também no rosto. Exatamente. E tem outra coisa também, né, Daiane? A gente não usa a quantidade necessária que a gente deveria usar no nosso dia a dia. Não. Se a gente pensar para proteger o nosso corpo todo, em cada passada, a gente deveria gastar 30 ml de protetor solar. É mesmo? Então é uma quantidade significativa. A maior parte das pessoas passa o protetor só no rosto, esquece de outras áreas descobertas, como por exemplo o braço, esquece das mãos, e essas regiões estão recebendo cronicamente radiação. Você falou uma coisa muito certa, quando eu me comunico com pessoas mais jovens, eu acho que elas ainda não têm a visão do câncer, porque parece que câncer é aquela coisa que só vai vir depois. Isso. E aí uma forma da gente comunicar é o sol, a radiação ultravioleta, causa sim envelhecimento. Ela quebra mais as nossas fibras de colágeno, quebra mais as nossas fibras de elastina. Então a gente vai ter uma pele mais opaca, uma pele mais amarelada, uma pele sem viço. E aí talvez seja uma forma até de se comunicar melhor com essas gerações mais jovens. É fato. O sol, além de causar câncer, ele também envelhece. Claro que em excesso, naqueles horários não recomendados, classicamente a gente costuma falar entre 10 da manhã e 16 horas. Mas a gente sabe, com essas altas temperaturas, a gente tem índices ultravioletas muito altos, até mais cedo, até antes das 10. Sim. Então é preciso estar protegido, ter o hábito de reaplicar o protetor solar.
Isso é outra coisa que acontece. Muitas vezes a pessoa passa o protetor de manhã só no rosto e não reaplica ao longo do dia. Sim. Então, lembrar de reaplicar. A meia-vida do protetor solar não é de 12 horas. É muito importante lembrar de reaplicar. Por exemplo, na hora do almoço, quando a gente tem um índice de radiação ultravioleta muito alto. E lembrar de passar a quantidade, a gente tem a regra da colher de chá. Lembrar de passar pelo menos uma colher de chá em rosto e pescoço. Muitas vezes a gente vê pessoas passando uma quantidade muito pequena e é por isso que elas não estão suficientemente protegidas. Verdade, pequena e às vezes é só nessa região, o pescoço esquece. E o engraçado é que a senhora falou sobre as mãos, mas às vezes a pessoa ela tá bem jovem, mas você olha para as mãos e as mãos entregam. A gente não tem um cuidado com as mãos, né, doutora? É verdade, a gente esquece essas áreas extrafaciais. E a gente também esquece que não só o protetor solar protege. Eu falei antes sobre as roupas com fator de proteção ultravioleta. Então, muitas pessoas hoje gostam de praticar atividade física ao ar livre. Então, que tal usar uma camisa com fator de proteção ultravioleta? Sim. Esses tecidos, como eu disse, eles protegem 50 vezes mais do que um tecido convencional. Hoje em dia, a gente tem chapéu, tem viseira. E falando de mãos, até para quem expõe muito as mãos dirigindo, por exemplo, longas distâncias, existem luvas que podem cobrir até o punho ou cobrir até o cotovelo, que protegem. Então, a gente vai prevenir aquelas manchas solares, que as pessoas costumam falar manchas de idade, na verdade não são manchas de idade, são manchas de sol. É bom ter essa atenção. A gente falando sobre idade, existe uma idade específica, as crianças geralmente, a maioria, assim, é uma probabilidade muito menor de ter o câncer de pele. Existe uma idade aí que vocês observam, vocês da área, né, da dermatologia, que poxa, esse momento é bem crônico, assim. Geralmente as pessoas têm um problema nessa idade, doutora? De modo geral, a partir dos 40 anos. É claro que tem casos de câncer de pele que são diagnosticados antes disso. Então, por exemplo, em pessoas transplantadas, porque elas sofreram uma imunossupressão, uma supressão do sistema imunológico, ou pessoas com história familiar de melanoma, a gente pode acabar vendo numa idade mais precoce. Mas por volta da quarta, quinta, sexta década de vida, é que a gente costuma observar os cânceres de pele. E o mais importante é, quanto antes a gente reconhecer os sinais de câncer, melhor o prognóstico. Então, melhor vai ser a cicatriz. A gente vai poder escolher uma modalidade de tratamento mais adequada. A gente vai prevenir, quem sabe, um câncer avançado, com uma alta probabilidade de metástase. Daí a importância também desse rastreio, de identificar precocemente e de se prevenir. Sim. O que é que o câncer pode causar no doente? Porque a gente imagina manchinha na pele. Pelo que eu já ouvi falar, graças a Deus nunca tive, na família próxima este tipo de câncer não, mas não existe dor, é indolor, é por isso que às vezes acaba se tornando em algo mais grave, porque a pessoa vai deixando acontecer, é uma mancha que cresce. Como é que funciona? Quando a pessoa já tem dor, quando ela tem coceira, quando ela tem sangramento e quando ela tem feridas, pode ser que esse câncer já esteja até num estágio mais avançado. Pode ser uma mancha plana ou uma mancha elevada, pode ser um sinal que a pessoa sempre teve que mudou, ou pode ser um sinal que ela percebeu novo. Esse sinal eu não tinha e nos últimos 3 meses eu percebi que ele apareceu, ou esse eu já tinha e eu percebi que ele mudou. Então eu percebi que ele mudou de cor, eu percebi que ele mudou de formato, eu percebi que ele está coçando, que ele está doendo. Então, todos esses são sinais de alerta para o câncer de pele. Doutora, e a tecnologia, como é que tem trabalhado aí nesse processo desse cuidado e do tratamento da doença? Hoje, além dos novos protetores de amplo espectro, que a gente consegue proteger não só contra a radiação ultravioleta, mas a gente consegue proteger contra a luz visível, contra a radiação infravermelha. No consultório, a gente consegue diagnosticar com dermatoscópio, que é como se fosse um microscópio de superfície. A biópsia nos ajuda muito. Em muitos casos de câncer de pele, o tratamento é cirúrgico. Então, por meio de uma cirurgia, muitas vezes realizada com anestesia local, aquele paciente já vai ficar curado. Alguns casos, mas esses não são a maioria, podem precisar, por exemplo, de químio, radioterapia, terapia com imunoterapia, mas a grande maioria dos cânceres de pele pode ser tratada com cirurgia e existem casos ainda mais precoces que podem ser tratados até mesmo com medicamentos em casa. Que maravilha! Eu quero falar mais sobre tratamentos, mas a gente vai para o breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco.
Estamos de volta com o Saúde Ativa e no programa de hoje estamos aqui recebendo a dermatologista a doutora Tamara Morita. Estamos falando sobre a campanha Dezembro Laranja, que é o combate ao câncer de pele. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente recebe um profissional aqui da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutora, a gente estava falando sobre a questão do protetor. Eu tenho uma dúvida e eu imagino que muitas pessoas tenham. A gente fala do protetor solar. São duas questões aí que eu queria que a senhora explique pra gente. Uma é, eu geralmente quando vou na farmácia ou em algum lugar comprar, eu pego, não, me dê aí qual é o mais forte que tem, né? Se isso é válido, se é real, se existe um limite de proteção solar aí, ou se chegar nesse limite nem adianta comprar mais que não funciona. E uma outra é o uso dele dentro de qualquer ambiente, porque eles falam sim que até as telas de computador, a luz em casa e também estão ali causando danos. Isso é real? Então vamos começar falando sobre a luz visível. Hoje a gente já sabe que a luz emitida pelos dispositivos eletrônicos, pelas telas, elas têm impacto sim biológico, mas é pequeno. Então a rigor, se a pessoa não tiver um problema, como por exemplo manchas e melasma, ela não precisa usar protetor solar dentro de casa. Então se você quer se prevenir contra câncer de pele, dentro de casa não é necessário. Faço a ressalva que muitas pessoas estão dentro de casa, mas estão saindo para fazer jardinagem, sim, estão saindo para estender uma roupa. Então nessas situações, vale sim usar. Mas se for um ambiente, por exemplo, um ambiente fechado, e a preocupação não for se proteger contra manchas e melasmas, não precisa se usar protetor dentro de casa. Sobre o fator de proteção solar, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, assim como a Academia Americana, recomendam um FPS de pelo menos 30, desde que a gente siga a regra da colher de chá. Uma Sim. colher de chá para rosto e pescoço, uma colher de chá para cada braço, 2 para o tronco, 2 para cada perna. Então isso equivale àqueles 30 ml. Se a gente seguir a quantidade adequada, a gente pode usar um FPS de 30. Como na vida real a gente não usa a quantidade adequada e não reaplica na frequência necessária, vale sim a pena usar fatores de proteção maior, como por exemplo 50, 60, aqueles fatores mais perto de 100, a gente tende a deixar para pessoas que já tiveram câncer ou que têm alguma doença que é ocasionada ou piorada pela exposição à luz ou ao sol, como por exemplo o lúpus. Então, como regra, se a gente conseguir usar um fator de proteção 50 ou 60, considerando que muitas vezes a gente vai falhar na quantidade e na reaplicação, a gente vai estar bem protegida. E a gente também visualiza para quem tem filhos, por exemplo, quando vai aí fazer a compra, tem o protetor para criança. É importante isso, porque existe alguma substância que é específica para criança e a gente tem que realmente seguir essa regra, porque eu já vi pais falarem, o que eu uso, ele usa. Vou comprar esse daqui mesmo, que vai ser para os dois. O que a gente deve fazer nesses casos? Super importante. Crianças abaixo de 6 meses não devem usar protetor solar, então por isso elas não devem se expor naqueles horários mais arriscados. Criança depois dos 6 meses vai usar um protetor infantil. São chamados filtros físicos, filtros inorgânicos, não tem os filtros químicos, eles refletem a luz. Para a gente lembrar, são aqueles protetores que causam aquele aspecto esbranquiçado, sim, eles refletem a luz solar. Então, de fato, eles são mais seguros não só para criança, mas para aquelas pessoas que também têm alergia ao protetor solar. Tem gente que fala que fica com o olho coçando, tem gente que fala que a pele irrita. Então, todas essas pessoas, assim como as crianças, têm que dar preferência aos protetores minerais, protetores físicos, escolher sim um protetor infantil na farmácia. A partir dos 12 anos, aí sim já dá para usar o mesmo protetor que o adulto usa, que contém filtros químicos. Doutora, a gente vai dar uma pausa, vamos ver um vídeo do Dr. Drauzio Varela, que a gente sabe que o cigarro, ele é realmente um grande problema para a saúde. E ele nos apresenta 5 dicas para os jovens evitar o cigarro. Vamos assistir. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para conscientizar os jovens sobre os riscos do cigarro. Os jovens são muito vulneráveis às mudanças do mundo e querem mais experimentar. Mas quando o assunto é cigarro, não vale a pena. Vamos às 5 dicas? Dica 1. A maioria dos fumantes começa na adolescência. Portanto, converse com o jovem o quanto antes, pois o melhor é evitar o primeiro cigarro. Dica 2. Se o jovem já fuma, descubra os motivos e trabalhe formas de apoiá-lo a parar de fumar. Geralmente, os adolescentes começam por curiosidade e recreação, influenciados por amigos e ídolos. Dica 3.
Assim como os adultos, os adolescentes também recorrem aos cigarros quando passam por situações desagradáveis. Nessas horas, o apoio familiar é ainda mais importante. Dica 4. Locais que lembram o cigarro são gatilhos que devem ser evitados. Troque bares, baladas e até festinhas de amigos fumantes por momentos de atividade física, por exemplo. Dica 5. Não deixe o adolescente cair em modismos. Uma sessão de narguilé pode ser o mesmo que fumar mais de 100 cigarros. E os cigarros eletrônicos também causam dependência e fazem muito mal à saúde. Lembre-se, os jovens não precisam do cigarro para se sentirem bem. Para saber mais, acesse o site www.gov.br/saúde/Saúde Brasil. Doutora, a senhora falou sobre o melanoma, não melanoma. Então, existe o câncer que, dependendo do caso, a medicação vai ser suficiente, outros é quimio, rádio, enfim. Então, a gente pode falar que é um tipo de câncer, sim, que as pessoas têm ideia na pele, é simples, ele pode levar a óbito. A gente tem que ter esse cuidado. Sim, ele pode levar a óbito, ele pode também, Daiane, ser invasivo. Então, quanto mais tempo aquele câncer é deixado na pele, ele vai invadir estruturas mais profundas, músculo, cartilagem, osso, e as cirurgias vão precisar ser ainda maiores e desfigurantes. Então, a pessoa pode levar aquela alteração, por exemplo, uma alteração do nariz, uma alteração de uma outra área anatômica, porque deixou aquela lesão persistir por muitos anos. Então, é importante, sim, reconhecer, tratar o quanto antes. Eu sempre trago o mesmo assunto. Eu acho que quem assiste o programa semanalmente diz não é possível que ela baixe na tecla. Eu tenho sempre trazendo para que as pessoas se perguntem, façam essa avaliação, duas coisas. Uma, eu vou falar primeiro, que é essa automedicação, né? Às vezes a gente percebe uma mudança no nosso corpo, seja na pele ou em qualquer outra coisa, e a gente acaba comprando na farmácia, viu na internet que o amigo usou, que o parente usou e faz uso e fica camuflando aquele problema que poderia ser tratado logo, doutor, e ser solucionado. Faz um alerta para quem nos assiste, porque manchas na pele, então, é muito simples a gente ir lá e comprar uma pomada e ficar passando. Talvez possa, dependendo, eu não entendo, mas possa amenizar alguma coisa e ela vai se prolongar ali. Aí, quando ela percebe que não sarou, ela vai buscar ajuda médica. Aí a gente tem que ter cuidado com isso. Isso é bem interessante. A gente tem até um estudo científico falando no quanto a mídia pode influenciar negativamente na acne, por exemplo. Porque a mídia é muito direcionada para a mulher adulta. Ela vai o quê? Vai na farmácia, se medica e muitas vezes atrasa o seu próprio tratamento. Fica com mais manchas e mais cicatrizes. E a gente pode trazer isso também para a questão de manchas na pele e câncer de pele. Às vezes a pessoa pensa que é só um sinal, que é uma mancha, ela vai ali na farmácia, usa um clareador, por exemplo. São medicações que muitas vezes não precisam de retenção de receita, são de compra livre, e ela vai atrasar o seu diagnóstico, ela pode dificultar o seu diagnóstico, porque aquela mancha pode ficar ainda mais confusa, ainda mais difícil de detectar. Então é preciso ter muito cuidado com essa questão da automedicação. E também buscar profissionais adequados, porque às vezes a pessoa pode pensar, é só cauterizar, é só passar um produto, é só fazer um pequeno procedimento. Sim. E isso também pode levar a um espalhamento, um aprofundamento e a um retardo no tratamento adequado. Então, a chance de você precisar fazer uma cirurgia, ficar com uma cicatriz ainda maior, vai ser muito grande. Então, é preciso tomar muito cuidado, buscar sempre o profissional adequado para orientar, tratar e conduzir aquela situação. E aí, falar em procurar um profissional adequado, doutora, a gente fala de dermato, né, um dermatologista. Quando é que a gente deve procurar um dermatologista? Somente quando a gente observar. Porque tem médicos como ginecologista, você não espera um problema, você tem que, né, na idade certa, já ir buscando e essa revisão vai sendo anual, de acordo com a sua necessidade. Mas as pessoas, às vezes, podem associar o dermatologista só quando eu enxergar uma mancha. Algo, não, para mim, aparentemente está tudo bem, eu não preciso. Isso é real? A gente pode buscar o dermatologista pelo menos uma vez por ano para fazer um check-up da nossa pele. Então a gente vai avaliar os sinais e manchas pré-existentes, a gente vai fazer uma orientação sobre qual o protetor solar mais indicado para aquela cor da pele, para aquele tipo de pele, para o tipo de exposição. A gente vai ver o tipo de alergia que a pessoa tem, então se ela tem um histórico de alergia ou não. Então pelo menos uma vez por ano é bem interessante frequentar o dermatologista. E aí esse acompanhamento pode ser anual, naqueles casos que não tiverem nenhum fator de perigo, nenhum fator de gravidade, ou até antes, se a pessoa percebeu algum sinal de mudança, por exemplo, em uma lesão que ela já tinha, uma lesão nova. Mas seria bem interessante marcar uma visita ao dermatologista pelo menos uma vez por ano.
Então não espere ter um problema, vai avaliar, porque às vezes você visivelmente também não está vendo nada e o dermatologista vai conseguir verificar um probleminha e com antecedência já solucionar. A gente voltando para a campanha Dezembro Laranja, doutora, a gente está aqui agora no mês de dezembro, justamente também o verão chegando, então é uma campanha importante que reforça justamente até nesse período que começa, a gente aqui, né, Sergipe, na verdade o Brasil parece que é quente o ano inteiro. Mas é importante essa campanha e traz, vocês veem resultado mesmo nessa conscientização das pessoas com o câncer de pele? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio da sua regional, aqui no caso Sergipe, é feito um mutirão. Então, vai ser feito um mutirão no hospital universitário, onde as pessoas vão poder ser avaliadas e aquelas pessoas que forem diagnosticadas com câncer de pele vão ser direcionadas para o tratamento adequado. E isso acontece em todas as regionais do país, sempre na mesma data, agora nas primeiras semanas do mês de dezembro. Doutora, a gente fala sobre o câncer de pele, mas é importante ressaltar, por exemplo, o melasma. Eu imagino que seja uma queixa frequente aí no seu espaço, porque a gente tem essa exposição, quase que não usa, então até a longo prazo pode vir o câncer. Mas o sol também contribui para o aparecimento do melasma, dessas manchinhas que a gente acaba tendo no rosto, doutora? Então, o sol tem um fator muito importante para desencadear diversos tipos de mancha. Desde aquelas manchas que o pessoal chama de mancha senil, mancha da idade, manchas brancas na pele, até o melasma. Então, o melasma, além de um componente de predisposição genética, ele tem ativação pela exposição ultravioleta. E esse melasma acaba trazendo muito constrangimento social, porque a gente sabe que muitas vezes ele não tem cura, ele tem controle. Sim. Então é por isso que é preciso também usar os protetores com cor, no caso de quem tem melasma. O protetor com cor, ele faz uma barreira física que protege ainda mais daquela luz visível que a gente estava conversando, da luz da tela, da luz dos dispositivos eletrônicos. Então os protetores com cor de base, estariam bem indicados nesses casos. Olha, era isso justamente que eu ia perguntar sobre o protetor. As pessoas que não têm, eu já ouvi falar assim, o protetor solar com cor é muito mais eficiente. Mas neste caso que eu estou entendendo aqui, seria melhor para as pessoas que têm melasma. As pessoas que não sofrem com isso, não teria diferença entre um protetor com cor e um sem cor? Exatamente. Se a sua questão não é um melasma, não precisa se preocupar desse protetor ter cor. Todo protetor solar protege, todo protetor solar com FPS acima de 30 em quantidade adequada protege, mas se a sua preocupação é não agravar ou controlar o seu melasma, é preciso sim usar um protetor com cor. A gente também sempre bate numa mesma tecla aqui, que é o que é que eu posso fazer no meu dia a dia para ter saúde, por exemplo, no assunto que a gente está aqui em discussão. A gente está falando muito sobre o uso do protetor, das roupinhas, né, para se eu estou indo, vou jogar um beach tênis, vou à praia, enfim, uma piscina. Mas no nosso dia a dia, sempre existem, as pessoas falam de três coisas super importantes que eu quero que a senhora explique e reforce. Que a gente fala muito da água, de uma boa alimentação e de atividade física. Esse trio aí também vale para a questão do câncer de pele e dos benefícios da nossa pele de uma forma geral, doutora? Os alimentos, como por exemplo o tomate. O tomate é super rico em licopeno, é um antioxidante que é muito importante para a qualidade de pele. As frutas vermelhas, elas também têm antioxidantes. A uva tem resveratrol, e não as folhas verdes. Por isso que é tão importante ter uma alimentação variada se você quer ter uma pele saudável. Beber água é fundamental, uma pele desidratada fica opaca, fica sem viço, fica mais craquelada, como a gente ouve os pacientes falarem. E a atividade física só traz benefícios, sobretudo para a saúde mental, o que acaba refletindo na nossa saúde física também. E aí a senhora parece estar trazendo gancho para a gente falar também sobre, a gente não está saindo nem do dezembro laranja, acho que tudo tem pele, tem a ver com autoestima e com cuidado e com saúde. Dessa questão da nossa saúde mental, a gente, né, antes do nosso bate-papo estávamos falando, e é o assunto para uma outra pauta, né, logo a gente anuncia para vocês, mas o cuidado que a gente tem que ter como dermato, é óbvio que o seu cuidado é com a saúde da pele como um todo, mas também há casos em que as pessoas vão te buscar, não porque estão com a manchinha, mas porque a bochechinha não está adequada, os lábios. E a gente está aí num mundo muito digital, né, doutora, onde tem muito explícito aí as perfeições, né, dentro desse contexto da internet. Tem que ter um cuidado, porque eu imagino que a senhora deve receber muitos pacientes que chegam e dizem, olha, eu quero ficar desse jeito.
há um cuidado necessário. Eu imagino que a senhora trabalhe com aquilo que é interessante, não porque eu fui buscar e eu quero daquele jeito, mas com aquilo que vai combinar com a pessoa. Eu acho que esse tema traz algumas coisas importantes, a respeito das quais eu converso muito com as minhas pacientes. A gente precisa ter muito cuidado e muito filtro com o tipo de informação que a gente consome, saber se aquilo realmente faz sentido pra gente. Então, esse hábito de se comparar, de querer ter o lábio do outro, de querer ter a mandíbula do outro, pode trazer altos níveis de frustração mesmo e até de humor deprimido. Então, eu acredito muito naquele tratamento dermatológico que a pessoa busca para se reencontrar, para se ressignificar, para resgatar alguma versão que por algum motivo ficou perdida, seja por uma perda de peso, seja por uma gestação, seja por uma cirurgia. Aí sim a gente tem grande chance de sucesso com os tratamentos dermatológicos. Muito diferente de quem busca fazer um tratamento para parecer alguém que não é. Isso, muito importante. Eu deixei essa deixazinha aqui mesmo, sendo redundante, para a gente ter um assunto no próximo e alertar vocês. A gente sempre traz à tona essa questão das redes sociais, né, da mídia como um todo, para que vocês também tenham cuidado com a saúde mental. A gente busca, às vezes, coisas que o outro tem, não necessariamente aquilo é real, como a doutora falou, os filtros, principalmente nas imagens. Às vezes você vê na rede social de um jeito, quando encontra outra pessoa, né, e às vezes se compara, e isso afeta o seu psicológico, e além de problemas, né, como a gente está falando, tem aí a depressão e outras coisas mais que a gente sempre traz aqui no nosso bate-papo. Doutora, preciso fechar, mas verão, fala para as pessoas aí o cuidado para ser mais direto e puxar a orelha que todos nós devemos ter neste período agora e durante todo o ano, né, para se cuidar e passar esses dias ensolarados aí com muita saúde e feliz. Nesse verão eu convido você a pelo menos tomar 4 copos de água por dia. Então isso é o mínimo que você vai fazer pela sua saúde. Convido você a comer também alimentos mais leves, que vão ser digeridos mais fáceis. Aumentar a alimentação com frutas verdes, com frutas vermelhas. Aqui a gente tem laranja, acerola, muito antioxidante à nossa disposição. E a usar o protetor solar. Então deixo aqui um desafio de usar esse protetor solar pelo menos 2 vezes ao dia, nas quantidades adequadas, como a gente já falou. Não só no rosto, para ter uma pele bonita durante o ano todo. Muito bem, grava aí, e se você perdeu, chegou no finalzinho agora, vai lá no canal do YouTube Câmara Municipal de Aracaju e assiste essas dicas novamente. E se quiser esclarecer também, a gente já colocou durante todo o programa as redes sociais da doutora Tâmara, vai lá, se tiver dúvidas, pergunta, que ela está aí à disposição para responder, né, doutora? Vai ser um prazer. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu te aguardo. Até lá.